E aqui temos o Gandalf, que chegou de moto sem capacete aí pra feira. Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um vídeo de novidades aqui no canal. E posso dizer pra vocês que hoje vai ser demorado, hein? Então já pega seu almoço, pega sua pipoquinha, seu lanchinho da tarde ou da noite, seja que horas você está assistindo, e senta com a gente porque hoje vamos falar de muitas coisas. Mas antes, um recadinho do nosso amigo X. Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdo como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. O quadro dessa semana promete porque nós tivemos a New York Toy Fair 2025 e tivemos muitos, mas muitos anúncios bacanas por lá de praticamente todas as empresas de colecionáveis. Obviamente eu tive que dar uma boa filtrada aí no conteúdo, porque senão esse vídeo ficaria imenso, mas eu vou trazer pra vocês as principais novidades das linhas que a gente coleciona aqui no canal. Então vai ter coisa de DC Multiverse, Marvel Legends, vai ter coisa de NECA, vai ter... Meu, sério, vai ter muita, mas muita coisa. Então vamos começar tradicionalmente com McFarlane Toys. A McFarlane Toys marcou presença na New York Toy Fair diante de toda aquela polêmica aí de perder a licença para Mattel. Inclusive, Todd McFarlane deu algumas entrevistas e falou sobre a questão da licença. Então ele fala que vai tentar negociar com a Mattel para lançar junto com a Mattel. A gente percebeu ali que ele tá um pouquinho desanimado, parece que ele tá meio bravo, mas deu a entender que pelo menos até o meio do ano que vem teremos muitas coisas de DC Multiverse e eles estão em negociação. Então não dá para cravar nada. Tem muita gente que já fala acabou a DC Multiverse ou vai continuar a DC Multiverse. A gente não sabe, não temos informações suficientes. Nem o Todd McFarlane falou, imagine então algum insider. Então a gente precisa ficar muito atento para não cair em discursos falsos. Mas a gente precisa falar das coisas que o McFarlane apresentou na New York Toy Fair e que não foram poucas coisas não. E alguns itens deixaram muita gente bastante animados. Então eu vou começar aqui com algumas imagens bem bacanas que tem aí de figuras que foram anunciadas. Mas antes de falar da Toy Fair, nós tivemos a aparição dessa personagem aqui em lojas, então já percebe que a pessoa tá comprando uma loja, é o Nightmaster, e curiosamente essa figura não foi anunciada oficialmente, mas já tá na loja para ser vendida aparentemente. Então olha que bonitinha a figura, não temos imagens oficiais, provavelmente ele vai lançar futuramente as imagens, então tá aí bonitinho, uma figura bem simples, mas bem interessante. Mas agora vamos para New York Toy Fair, que ele apresentou para nós uma figura nova do Senhor Destino, que é maravilhosa no estilo clássico. Lembrando que até então a gente tinha duas figuras lançadas do Senhor Destino pela McFarlane, uma que é do filme do Adão Negro e outra que é do Game Injustice, e agora eles lançaram pelo visual clássico ali dos quadrinhos e tá bem legal, aparenta estar muito bonita. Eu adorei essa figura, olha só que bacana que ela tá. Gostei de verdade, gente, tá muito bonitinha, muito bem feita, muito respeitosa ao material original, olha só que linda. Bem legal mesmo, né? Além disso, a tão esperada Mulher Gavião, finalmente, muita gente estava pedindo essa figura. As asas parecem que são asas inéditas, não parecem ser as mesmas asas do Gavião Negro, muito menos as asas que são as mesmas asas do Redeemer. Parece que são asas novas, ainda não temos imagens dela fora da caixa, mas olha que figura bonitinha, eu particularmente adorei. Então tá aí, figuras sendo lançadas aí pela DC Multiverse na forma clássica, como a gente sempre pediu. Além disso, nós temos a figura do Dano, ou Damage, que é uma figura bem bacana pela DC Multiverse também, aliás, na verdade pela linha DC Direct. Olha só que bonitinho que tá essa figura, bem legal mesmo, pintura parece estar bem interessante. Olha, gostei, hein? Bastante coisa vindo por aí. Além disso, temos essa versão variante do Senhor Milagre, né? Com uniforme amarelo. Essa figura já foi lançada. Esse aqui é só uma repintura, na verdade uma recostura, porque é uma roupa diferente, mas bem bonitinho. Temos o Batman Lorde da Justiça, então devemos pensar que ele vai lançar todos os Lordes da Justiça, esperamos que sim, né? Mas olha só que bonitinho que tá, bem legal, achei a cabeça pequena, mas talvez seja o ângulo da foto, olha só. Bem bacana. Além disso, temos um outro Batman aqui sendo lançado. Olha que lindinho que tá esse Batman também. Gostei muito do rosto. Bem bacana. Lembra um pouco o Batman Rush, mas não é o Batman Rush, obviamente.
bem legal. E temos o Batman 1000, que eu não faço ideia do que seja, me desculpem a ignorância, mas olha só que bonito também. Então mais 3 Batmans aí pra coleção. Além disso, temos o Duas Caras versão comics, que é o mesmo corpo do Duas Caras lá do filme, então nada de diferente assim, do filme que eu digo, do filme do Batman e Robin, mas uma repintura e uma escultura de rosto bem legal, hein? Tá bem quadrinhos mesmo, eu adorei essa figura, achei bem interessante, quero ver as fotos oficiais. Além disso, temos esse Superman no estilo John Byrne, que pra mim já é o melhor rosto de Superman que ele já lançou, ele está melhorando absurdamente, olha que figura linda, essa aqui eu vou tentar ter porque realmente acho que é um Superman muito legal, ele finalmente está acertando nas figuras do Superman, adorei, olha só que detalhe bonito esse do símbolo, meu... Perfeito, espero que ele tenha um símbolozinho na capa, né, igual do John Byrne, mas provavelmente vai ter. Bem legal. E temos aí algumas outras imagens de figuras que ele já havia mostrado, como por exemplo esse Coringa, mas aí temos a versão variante aqui, a versão, né, Platinum com a roupinha preta. Então eu tô vendo aqui um movimento bem interessante, que ele tá lançando várias figuras pela DC Direct, então talvez a linha DC Multiverse seja substituída pela DC Direct, que é posse da McFarlane Toys. Então vamos aguardar, né? Aqui temos mais um Superman, né? O Superman Rush, já tinha sido mostrado, bem bonito pra caramba. Aqui algumas estatuetas que já mostrei pra vocês em outros vídeos. Olha só, bem legal, esse Superman tá bem interessante. Aí os capuzes do Batman, olha que legal. E aí a gente vai pra algumas estatuetas inéditas que a gente não tinha visto até então, como por exemplo essa Mulher Gato que tá incrível. Ou esse Coringa também tá bem legal. Batman do Ben Affleck, olha só que legal. Bem interessante, né? E aí dentro da linha Super Powers também temos muitos anúncios aí, muitos lançamentos. Então temos os 2 Superman, né, o Bizarro e o Superman clássico. Não sei se já foi lançado ou se só é uma releitura. Um Aquaman diferente aqui, olha só. O Charada, o Batman, olha só que bonitinhos que são. Essa coleção tá bem legal. Aqui mais figuras de Super Powers. Olha, mano, bem legal, né? E aqui dentro da DC Multiverse mais figuras inéditas, como por exemplo aqui o Jim Gordon, entre outras que eu vou mostrando pra vocês. Olha só que bonitinho o Jim Gordon. Aqui é exatamente o mesmo corpo, o mesmo terno do John Constantine. A única diferença é que não tem nem os rasgos na calça, né? Que a gente até hoje não entendeu por que o John Constantine vem com um buraco na calça, mas aqui pelo menos está corrigido, mas é exatamente o mesmo corpo. Aqui tem esse robozão do Batman aqui, que eu esqueci o nome, bem bonitinho, bem legal. Aí essa figura já tinha sido mostrada anteriormente, esse aqui também, e a gente tem ainda mais figuras da DC Multiverse. Olha só, esse Coringa aqui que promete ser um Coringa bem legal, né? Tá sendo mostrado aí em vários eventos. Olha só, esses aqui já são conhecidos, mas a gente tem também o John Connor como Arqueiro Verde. Olha só que figura linda. Eu acho que o Todd McFarlane está acertando nos rostos, o que me leva a pensar, putz, mano, em 5 anos ele evoluiu bastante mesmo, mas se tá chegando mesmo ao fim é uma tristeza, porque tá chegando num fim que ele tá em constante evolução. Tá bem bonita essa figura, hein? Bem bonita mesmo. Aí temos o Homem-Hora. Olha que bacana, olha que da hora esse Homem-Hora. Olha só, não gostei só muito da ampulheta, parece feita de massinha de modelar, mas tá muito bonitinha, tá? Gostei demais dessa figura aqui, bem bacana. E aí temos, dentro daquele Monsterverse lá que ele tá lançando, que já tem o Batman contra o King Kong, ele lançou mais um Superman e agora contra o Godzilla. Afinal, o único capaz de enfrentar o Godzilla é o Superman. E aí também naquele mesmo esquema, vem uma figura pequenininha e vem a figura grande aí pra você fazer cenário. Eu particularmente gostei do corpo do Superman, mas o rosto achei bem estranho, não curti muito não. Mas de qualquer forma, olha só, bem legal, mais um Superman. Gostei do cabelo, pra falar a verdade, mas o rosto em si, a mim não, sei lá, não curti muito não. Aí temos mais Batman, então ele tá lançando aqui as várias cores do Batman, olha só que da hora, mano. Várias cores do Batman, então vai ter o Batman Pink, vai ter o Batman Laranja, que é pra simbolizar aquela cena onde o Robin chega e ele tá com várias armaduras coloridas, roupas coloridas, mas esse Batman aqui tá um lindo, hein? Olha, demais, hein? Aí as outras 2 versões ali coloridas, bem interessante. Olha só, aqui o Nightmare dentro da caixa, e aqui o Batman do Futuro Novo.
Olha só, tô sendo mais rápido porque é muita coisa pra mostrar hoje. E aqui o que eu tô falando pra vocês, né, que ele vai, provavelmente ele vai lançar todas as cores aí, será? Que ele vai ter coragem de lançar todas as cores? De qualquer forma vai ser curioso, né, ver todos esses Batmans aqui. E uma coisa bacana que eu gostei, na linha Page Punchers, ele lançou duas figuras maravilhosas, que mais um Superman, que é o Superman do Reino da Manhã, e a Supergirl de Woman of Tomorrow, que tá lindíssima, vamos ver em detalhes. Eu achei essa figura da Supergirl simplesmente fenomenal, olha que linda, como tá respeitosa ao material original. Pena que ela não tá com esse sorrisinho meio sarcástico aqui, seria bem legal, mas meu, quero muito essa figura e quero muito esse Superman do Reino da Manhã, apesar de que o rosto não tá tão parecido assim com o traço do Alex Ross, mas meu, a figura tá linda, aparentemente é o mesmo corpo que usaram vários Supermans aí, mas é bem bonito. Olha em detalhes aqui a Supergirl, olha que coisa linda, velho. Cara, realmente ele caprichou nessas figuras, hein? Essa aqui eu preciso ter. E aqui o Superman em detalhes. Ele lembra vagamente ali os traços do Alex Ross, mas achei bonita. Gostei pra caramba dessa figura. Aí temos lá o Damage aqui de novo, bonitinho. E temos o Starman, olha só também, que não tinha aparecido ainda. Com esse pijamão todo brilhantoso. Olha que coisa bonitinha que tá. Mano, chegou com tudo lá. E aí tem essa linha aqui que eu acho mó bonitinho, né, que são os mods. Eu trouxe mais porque eu gostei do Superman, achei muito curioso, olha só. Eu teria fácil isso aqui na minha coleção. Aí ele também mostrou o Shazam, que desapareceu de todas as lojas, né, só pra galera ficar com vontade. Aí o Superman do Reeve e tal, bonitinho, esse Shazam é maravilhoso, olha. Mas ele não durou 1 hora nas lojas, desapareceu. Aí temos o setzinho do Coringa, né, que já tinha sido mostrado, mas ele lançou agora, então aqui só pra vocês verem como que vem na caixa. E teremos também novidades de estatuetas da Marvel, como por exemplo o Carnificina, que foi anunciado lá, não tinha sido mostrado em lugar nenhum. Olha que bonito, bem legal, né? Aí temos o Pantera Negra, que eu não curti muito, mas a figura parece ser legal também. Mas sei lá, achei ele meio estranho. Temos um Venom, que é tão grande que a língua dele tem que ficar pra fora da caixa, olha lá. Que curioso. Temos o Fera, que está absurdamente bonito. Olha que lindo, mano. Olha a pintura disso aqui. E essas estatuetas são relativamente baratas, né? Elas custam entre 25 e 29 dólares. São pequenininhas, estão bem legais. Aí temos mais uma estatueta do Homem-Aranha. Olha só, bem bonitinha. Aliás, bem bonita, pra falar a verdade. E temos o Coisa Banguela. Olha só. Aqui temos o Coisa sem a sua dentadura, mas olha que coisa bonita que ele está. Tá muito bonito, olha essa textura de pedra. Meu, mandou bem, hein? Gostei demais desse Coisa maravilhoso. E aí as figuras que ele já tinha anunciado, incluindo um Homem de Ferro novo. Olha só que bonito. Gostei, hein? Gostei demais desse Homem de Ferro. Bem legal, e aí temos o Deadpool finalmente revelado, bem bonito mesmo. E aí no painel da McFarlane, ele anunciou também as figuras de Mortal Kombat Classic. É legal que ele colocou o Classic com K, né, de Mortal Kombat, achei bem interessante. E aí temos já as primeiras figuras, essas figuras já foram expostas, é que eu não consegui pegar as imagens das figuras em si, isso aqui é um render digital, mas as figuras não fugiram muito desse padrão não. E tá bem bacana, eu gostei demais, olha só. As figuras dos ninjas parecem ser muito travadas, né? Muito por conta daqui. Não sei se esse material é mole e você tem articulação ali por baixo. Mas as figuras parecem ser legais, cara. Eu curti bastante. Ó, a Milena também, bonita pra caramba. Gente, que legal, hein? Caramba, gostei. Sub-Zero com os bracinhos de gelo, né? Aqui eu fiquei na curiosidade se isso aqui é vendido cartelado e esse daqui é um pack duplo. Entendeu? Acho que isso aqui é um packzinho. E aí você tem os braços de gelo do Sub-Zero. E temos Tartarugas Ninja, mas eu vou falar na parte de Tartarugas Ninja no final do vídeo. Então de DC Multiverse e McFarlane Toys, bastante coisa, bastante novidade. Como eu disse no começo, a gente ainda tem que ficar muito assim na expectativa de algum pronunciamento, de alguma coisa que tente elucidar se ele vai continuar com a linha DC Multiverse, mas pelo menos até o meio do ano que vem está tudo garantido. Então provavelmente ao longo do ano a gente terá mais notícias. Então de DC Multiverse, esses lançamentos fenomenais.
Vamos para a Marvel Legends, que trouxe para nós 3 novidades ao longo dessa semana, 2 apresentadas na New York Toy Fair e uma apresentada depois pela Hasbro Pulse no meio da semana. E olha, vou dizer para vocês que são figuras bem animadoras. Vou começar com a figura que tava todo mundo esperando desde a primeira Hasbro Pulse lá de 2025, que é nada mais nada menos do que ele, o nosso querido Demolidor da série Born Again, com um novo uniforme, e a figura está realmente muito bacana. Eu gostei demais dessa figura, achei ela linda. A mim causou estranheza apenas os olhos, que eu achei muito arredondados. Eu acho mais bonito os olhos das outras máscaras, parecem ser mais pontudos, parece ser mais agressivo, mas tá igual da série. Tá bem legal, eu achei interessante, vem com a barbinha dele, poderia haver uma head extra com a cara do Matt Murdock, ficaria bem interessante, mas ó, aqui a gente consegue ver em detalhes esse novo uniforme, e como faz falta os Ds aqui no uniforme, hein gente? Poderia ter os Dzinho de Daredevil, infelizmente não tem. Mas olha que linda que tá essa figura, e é mais um Short Scalper, porque essa figura Demolidor, né, da série tava muito cara, e agora a gente tem a oportunidade de pegar, e ela vai custar $25, já está à venda pra falar a verdade. Eu gostei, hein, bonita pra caramba, achei linda, gostaria de tê-la na minha coleção. Além disso, na própria New York Toy Fair, eles anunciaram o Arcanjo da versão X-Force, então eles estão investindo aí na X-Force, então pra quem gosta da equipe, já tá montando uma equipe bem bacana, e a figura tá bem legal, ela é bem simples, na verdade ela usa as mesmas asas do Arcanjo anterior, mas o corpo é completamente novo, porque ele é totalmente pinless, olha só, bem bonito mesmo, tem 2 rostos, esse rostinho aqui tá bem legal, e essa figura vai custar $39, ou seja, bem carinha aí para os padrões Marvel Legends. Não é uma figura que pode ser considerada deluxe, mas tá custando $40, então eu achei pesada. Mas a figura tá realmente muito bonita, olha só. Ela é bem imponente, né? Figura com asa se torna bem imponente. E aqui o outro rostinho, que é um rosto de ataque, e as mãozinhas com garras, olha, bem legal, cara. Eu curti essa figura, e aqui os effects, né, que tinha sido mostrado lá na Hasbro Pulse de dezembro ou novembro, se eu não me engano, e todo mundo especulando o que era, e muita gente acertou, que era do Arcanjo. Eu particularmente não gostei muito do efeito não ficou legal não, na minha opinião, sei lá. Mas enfim, bonitinho, olha só, sei lá. Parece que não pertence à peça, mas é bonita, a figura é bem legal. Pra montar a equipe X-Force tá interessante. E aqui todos os acessórios que vem com ela, 2 mãozinhas, um rosto extra, 2 effectzinhos e as asas, né? Então tudo isso aí $40. E aí temos também a divulgação da máscara 1/1 do Dr. Destino, que eu achei simplesmente linda demais. São peças que você pode usar, então você pode colocar isso aqui na sua cabeça. Os detalhes desse capacete tá maravilhoso. Olha, cara, que legal, né? Eu achei bem bonita. Olha os detalhes dos parafusos, dos rebites. Bem bonita, né, meu? Bem legal mesmo, olha, sensacional, bonita demais, e ainda vem com capuz, bem interessante. Aqui, como você vê, você pode vestir a máscara aí, como esse cara tá vestido. Gostei, cara. E aí lá eles aproveitaram para divulgar um pouquinho mais o Maximum Series e colocaram lá esse Homem-Aranha fazendo todas as poses. Ainda não consegui gostar desse rosto, não consegui mesmo, e nem desse effect aqui, sei lá, tá muito estranho. Mas aqui a gente vê a figura em mãos, né, não em fotos promocionais. Percebam que a figura é bem bonita, bem legal mesmo, mas, né, $55 é o preço dessa figura. Olha que lindo. É, mano, aí eles colocaram várias versões em várias poses extremas aí pra divulgar que é um personagem extremamente articulado, que você consegue fazer as poses que você quiser. Então, de Marvel Legends, foram esses anúncios aí. Agora guardar mais um pouquinho pra ver se vai vir coisas novas ao longo do mês de março. Vamos para a Diamond Select, que está em falência, mas parece que chegou com tudo na New York Toy Fair. É curioso porque parece que eles tinham cancelado algumas pré-vendas, não sei se alguma empresa comprou e ainda não foi divulgado, mas de qualquer forma eles anunciaram bastante coisas lá e trouxeram figuras que são lançamentos ao longo do ano de 2025, o que mostra que a linha não será cancelada pelo menos por hora. E vamos começar aqui com as figuras da série House of Dragon. Olha só que bonitinhas as figuras, eu não vou saber o nome desses personagens porque eu nunca assisti, mas só pra vocês verem como as figuras estão realmente muito bem feitas. Olha isso, velho, isso aqui tá parecendo um Necard, tão bem feito que tá. Olha o escudo, gente, que lindo. Mano, o detalhe da armadura, bem interessante. Aqui a minazinha dos dragões, aqui já é uma estatueta. E aí temos aí as imagens das figuras da Casa do Dragão. Olha só que lindo, bonitinho pra caramba. É, mano, bem legal, hein? O cara aqui todo carcomido, bem legal, cara, bonitinho mesmo. Mas pra mim não significa nada porque eu não conheço a série. E aí temos estatuetas do Senhor dos Anéis. Então temos aqui o Gimli e o Frodo. O Frodo tá bem legal, olha. Bonitas essas estatuetas, hein? E aqui o Gimli também tá bem bonitinho.
bem interessante. E também as figuras da série de Senhor dos Anéis que eles têm lançados. Então olha só que legal, bonitinha mesmo. Cara, bem interessante. Mais figuras, Aragorn, bem legal. Aí o Azog. E o legal é que acho que os caras estão em falência mesmo, porque nem dinheiro pra fazer etiqueta os caras fizeram. Escreveram à mão a plaquinha. Fazer o que, né? E aí temos as imagens do Wolverine e do Deadpool da Marvel Select, que eles fizeram aquelas imagens promocionais horrorosas, feias pra caramba, mas as figuras até que são bonitinhas, bem pouco articuladas, mas realmente bonitinhas. E o legal é que o Wolverine você tem a opção de trocar os braços, né? Então bem interessante. E aqui o Deadpool também não tem como errar no Deadpool, né? Mas ele vem com 2 rostinhos, olha só. Bem legal, né? Aqui eles optaram talvez por não ter feito um rosto extra do Hugh Jackman, justamente para poder ter os braços extras aqui para você trocar, né? Aqui ele mais perto. Continua meio zoado esse rosto aqui, mas tá legal, tá bonitinha a figura, tá honesta. E temos estatuetas também do Wolverine com o Deadpool. O Wolverine tem as garras muito abertas, achei bem esquisito, mas olha só como tá aberta as garras, mano. Estranho, né? Mas a figura é legal. Uma estatueta da Shuri como Pantera Negra. Odiei o rostinho de gato, parece que ela tá com carinha de fofa. A máscara dela não é essa aqui, cara. Parece a Hello Kitty de Wakanda, velho. Não tá legal esse rosto, mas a figura em si é bonita. Uma estatueta do Deadpool segurando o Deadpool. Olha só que legal. Bonita pra caramba. Tem o Dogpool também. Bonitinha, hein? Bem legal essa estatueta. E aí os Marvel Selects, que tinham sumido, né, de pré-venda, essas coisas, mas tá aí na feira. Então temos o Duende Macabro. Olha só que legal. Uma curiosidade que a gente não tinha sido mostrado ainda é o fato do planador, né? Você conseguir colocar ele nessa base de fumaça, achei isso genial. E o fato de você trocar o rosto e não a cabeça, olha só que legal. E além disso tem as 2 abóborazinhas, né? Uma já com foguinho e tal, achei bem legal. Aqui o detalhe da máscara na mão dele, essa figura tá bonita, hein? Tá bem interessante. Temos o Jim Rhodes, máquina de combate, lindíssima essa figura, maravilhosa. E temos o Aniquilador, que tá incrível, essa figura eu gostaria de ter, porque eu gosto muito da Buff, mas eu não tenho a Buff da Marvel Legends, e esse aqui passaria tranquilamente, já que ele é um monstringo. E o Arcanjo, que voltou aí, né? Tinha sido cancelado as pré-vendas de algumas pessoas, mas aparentemente ele voltou à vida, então tá aí bonitão pra gente, ó. Bem legal, e aqui os 2 rostinhos extras que vem com ele. Bem bonito, hein? Então na New York Toy Fair, a Diamond Select apresentou essas figuras pra nós. Agora é esperar também esse impasse de Diamond Select vai falir, não vai, o que tá acontecendo aí, então... Por enquanto não temos maiores informações. Falando rapidinho de Hasbro, ela trouxe bastante coisa, mas assim, confesso pra vocês que não vou trazer nesse vídeo porque é muita coisa de G.I. Joe, muita coisa de Transformers, muita coisa de Black Series, e eu confesso pra vocês que isso não faz parte do meu universo, então eu não sei falar sobre essas coisas. Então eu aconselho vocês a, depois de terminarem de assistir esse vídeo, vai lá no canal do Autobot, eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem o episódio Florida Connection dessa semana, que lá eles falam com muito mais propriedade sobre Transformers, sobre G.I. Joe, então vai lá depois assistir, porque aí vocês vão ter maiores informações sobre essas linhas, beleza? E fala que eu mandei um abraço pro Autobotil. Vamos falar de Mondo, que apresentou ali ao vivo e a cores figuras anunciadas aí nos últimos meses, que eu já trouxe aqui pra vocês, mas agora temos as fotos das figuras lá sem aquele tratamento de Photoshop nem nada, então dá pra ver como as figuras estão muito bacanas. Vamos começar com o Senhor Cara de Barro, que tá realmente incrível, mas tá bem legal mesmo essa figura. Essas figuras são grandonas, lembrando que Mondo é aquela escala 1/12, né, não lembro mais, ou seja, mais de 30 centímetros essas bodega. Temos o Batman do Futuro, que tá incrivelmente bonito. Na verdade eu tô achando que ele tá mais bonito nas fotos aqui do que na foto promocional. Temos o Venom, que também tá bem legal, olha só, monstruoso pra caramba. Aí tem o Gambit e a Vampira, que já tinham sido mostrados aí há meses, bonitos para caramba. E o Lion, que é a primeira vez que eu vejo ele sem ser nas fotos promocionais, e que quando eu gravei sobre ele eu falei, meu, essa figura tá realmente linda, e tá mesmo, cara, ele tá muito bacana esse Lion. Adorei essa figura, pena que são figuras caras, né, tudo mais de $200. Aí temos o He-Man, também muito bonitinho, olha lá, que bacana, com gato guerreiro, né, o esqueleto também, olha só.
Bem legal, né, cara? Essas figuras da Mondo são realmente muito bonitinhas. Trouxe mais aqui só pra gente poder ver eles como que são na vida real, ao invés daquelas fotos extremamente bem tiradas que a Mondo geralmente faz. Vamos pra Storm Collectibles, que trouxe pra nós dentro da linha Storm Collectibles Arena figuras novas do Street Fighter Alpha 3 e também do jogo Final Fight ali para poder competir com a Jada Toys. Lembrando que essas figuras vão custar em torno de $25 e são exatamente do mesmo tamanho ali das figuras da Jada, ou seja, de 6 polegadas mais ou menos, para poder competir nesse mercado aí do Street Fighter que tá sendo disputado literalmente a porrada nesses últimos tempos. Vamos começar com essas duas figuras do Final Fight, né? Os dois protagonistas estão perfeitos, não tem o que tirar, são maravilhosos. Temos também a divulgação do M. Bison, né, do Michael Bison. Olha só que figura lindíssima, bonita pra caramba, então provavelmente ele virá ali com os braços cruzados, né, pra você trocar os braços, bem legal. E aí mais figuras do Storm Collectibles Arena de Street Fighter Alpha 4, olha só o Sagat, o Zangief, olha esse aqui que lindo, eu esqueci o nome dele. Gente, que coisa bonita essas figuras. A Chun-Li, olha só, bem bonitinha. Aqui mais personagens, olha só. Olha, mano, o Zangief, lindo demais, cara, bem bonito. Aqui mais detalhes de figuras do Final Fight, olha só. É, gente, os caras estão mandando bem. Aqui individualmente, gostei dos sombreados na pele. Bigodão a la Tom Selleck. Olha, mano, lindo demais, hein? Gostei demais. Então, de Storm Collectibles, aí esses anúncios bem bacanas pra quem é fã de jogos. Indo para Beast Kingdom, que está apresentando figuras bem bacanas aí da DC, né? Então a gente já teve vários teasers. E eles apresentaram na New York Toy Fair a figura do Lobo, finalmente, né? A gente só tinha um teaser dele de costas e agora temos a figura completa, além desse Batman e Superman aqui, né? Que é o... esqueci o nome... Integrate... Não, nossa, esqueci o nome desse Batman aqui. Mas olha só que bonitas, dá pra gente ter uma noção de como serão as figuras da DC pela Beast Kingdom. Olha só que linda. Aqui tem uma figura bem legal do Poderoso Chefão, bonita pra caramba. E aqui o Lobo, né? Olha só que bonito que tá, com roupinha de pano, mas tá bem legal, hein? Ó, cabelão bem feito. É, mano, agora esperar as figuras aí da linha DC que eles estão fazendo, que vai ficar sensacional. Olha esse rosto, gente. Eu achei lindo esse rosto do Superman. Tá bonito, hein? Gostei. E aqui o Lobo em seus detalhes. Ó, cabelão bonito. Achei só a cabeça um pouco pequena, mas no fundo não incomoda não. Bem legal, cara. E aqui tem... E aqui temos o Gandalf, que chegou de moto sem capacete aí pra feira. Todo descabelado. Tá muito engraçado, mano. Pô, poderiam ter passado um pentezinho aqui, né, no Gandalf. Bem legal, né? Então, de Beast Kingdom, apenas esses anúncios achei bem interessante trazer pra vocês. Falando agora de SH Figuarts, vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu achei bem interessantes, começando por esse quadrinho aqui do Goku com o Shenlong, que é da parte do Tamashii Art. Eu achei lindíssimo esse quadrinho, teria fácil na minha casa. Olha só que legal, ele é tridimensional saindo do quadro, né? Bem bonitinho, eu gostei demais, olha, bem legal, cara. Teria fácil esse quadrinho em casa, não faço ideia de preço, mas provavelmente é caro porque é Bandai, né? Aí temos várias coisas de Dragon Ball, principalmente Dragon Ball Daima. E aí dentro de Dragon Ball Daima, eles nos surpreenderam trazendo um Piccolo novo, já crescido, né? Porque no começo da série eles estão pequenininhos e agora ele tá já adulto. E mano, que figura sensacional, velho. Olha que figura sensacional. O visual do Piccolo é muito bonito, né? Olha que da hora que tá essa figura. Eu achei incrivelmente linda. Muito diferente da versão anterior, o corpo totalmente novo. Olha, mano, sensacional. Cara, eu adoro esse personagem. Acho que é um personagem muito legal dentro da saga Dragon Ball. E aqui, olha aí, sem a roupa dele, né? Sem o manto dele. Meu, que figura bonita, hein? E aqui aparenta ter uma articulação nova aqui, talvez? Não sei, hein? Bem legal. Gostei demais. Olha ele soltando uma Kanko Sappo. Gostei pra caramba dessa figura aqui. Aí temos o Miles Morales ali do Across the Spider-Verse, né? A versão final dele lá, ele como gatuno. Tá incrivelmente lindo. Cara, que visual, hein? Que visual bacana. Olha os detalhes disso aqui, gente. Tá muito, muito, muito bonito. Olha os detalhes do tênis, detalhes da luva. Olha, os caras fizeram cada detalhezinho dele, achei impressionante. Olha, mano, a parte de trás. Que bacana, hein, gente? Aquele com as luvas, né? Bem legal. E aqui a quantidade de acessórios que vem. Vem 2 antebraços, 2, 4, 6 mãozinhas normais, mais 2, 4 mãozinhas de garra e 2 rostos extras além de lente. Recheado de acessórios, hein?
Caramba, esses dois rostos estão bem interessantes. Gostei demais desses lançamentos da SH Figuarts. Agora é aguardar o preço disso aí, que geralmente é tudo mais de $60. E finalmente chegamos em Tartarugas Ninja, o que representa aqui a última parte do vídeo, uma maratona aí gigantesca. Mas vamos falar das figuras que trouxeram pra nós de Tartarugas Ninja, e tem coisa pra caramba pra minha felicidade. Então vamos começar com a NECA, vai estar tudo misturado, NECA, tudo junto na mesma confusão, mas pelo menos a gente vai conseguir ver as figuras com calma. Vamos começar com os guardas de elite do Destruidor, só que na versão vermelha, que é linda demais. Inclusive esse aqui vem com um rostinho, acho que é inédito até então. Esse aqui também eu tenho a versão azul, eles são 3 versões, a versão azul, a versão cinza e vermelha, e agora a versão vermelha, como se fosse um sombreado. Bem legal, tanto de acessório, essa figura é linda, linda demais. Olha isso, gente. Eu não tenho essa figura ainda, gostaria de tê-la, mas não essa versão vermelha, a versão azulada talvez. Olha que linda, demais, olha. A NECA manda muito bem nessas figuras estilizadas. Olha que lindo. E aí temos a revelação das Tartarugas Ninjas pela McFarlane Toys, na linha Page Punchers. São figuras de 5 polegadas, isso me decepcionou um pouco. Queria que elas fossem de 7 polegadas ou 6 polegadas, mas elas são menores, são pequenininhas. Mas a figura é linda, a única que eles mostraram foi o Leonardo. Tá maravilhoso, maravilhoso. É dentro dos traços da IDW, né? E aqui, provavelmente, que serão os próximos personagens. Então, logicamente, as 4 Tartarugas Ninjas e ainda o Destruidor. Essa versão do Destruidor é maravilhosa. Aguardo ansiosamente por essas figuras. Tentarei comprar. Confesso que tentarei comprar, ainda mais se for 5 polegadas, provavelmente será mais baratinho. E aí você tem aqui todos os acessórios que vão vir com o Leonardo, inclusive trocas de pés. Eu nunca vi isso na minha vida, mas bem legal. Olha só, 2 rostos. Aqui vocês devem estar falando, mas não tem articulação, não sei o que, é porque isso aqui é renderizado digital. Eles não devem ter inserido as articulações ainda, né? Eu tinha falado há um tempo atrás aqui no canal sobre aquela lista que vazou ano passado de McFarlane em relação à Tartaruga Ninja, e eu falei, nossa, sumiu, né? Os caras, será que desistiram? Então não desistiram, não tá aí nos traços da IDW. E aí temos, agora voltando pra NECA, temos aí o Fugitoid na versão Glow in the Dark. É a mesma figura do Fugitoid da Mirage Comics, só que a versão aí que brilha no escuro. Bonitinha, mas, né, ordinária. Não teria. Temos a Super Tartaruga. Olha que bacana essa figura também dentro da linha da Mirage Comics. Olha que coisa fenomenal. A figura tá muito bem feita, muito divertida. Vem com vários acessóriozinhos bacanas. Olha só a Polaroid. O primeiro aí a tirar selfie. Olha só que legal. Mano, olha que linda essa figura. Bem bonitinha mesmo. Vem com os halteres. Gostei. Olha a quantidade de acessórios que vem. Olha, mano. E agora temos aí a joia de ouro da NECA ultimamente em linha de Tartarugas Ninjas, que é a série do Último Ronin. E olha só a quantidade de bonecos que eles anunciaram. E eu queria todas. Aí temos a April, que já tinha sido mostrada, mas agora temos a Casey Marie, que também tá lindíssima. A gente tinha a versão dela mais velha e agora foi anunciada a versão dela mais nova, junto com as outras 2 tartarugas bebezinhas. Cara, sensacional. Temos mais uma figura do Último Ronin, né, do Michelangelo, só que com uniforme de neve. É muito da hora essa parte que ele tá com essa roupa aí, é bem legal na história. Olha só, mais um close da Casey Marie, muito lindinha. Cara, tá perfeita, velho. Que personagem legal que os caras criaram, que personagem legal. Aqui a April O'Neil mais velha, as 2 Tartarugas Ninja, né? A Baby Mojo e a Baby Yi. E aqui nós temos a Baby Uno e o Baby Odin, que são lindas. Essa aqui é a minha favorita. Essa aqui é a minha tartaruguinha nova favorita. E aqui é a versão deles adultos, quer dizer, adolescentes, com seus uniformes, né, não finais, mas talvez finais. Olha que linda a Odin, mano. Maravilhosa. Olha, mano, que louco que estão. Gente, tá muito bonita essa série. Os caras capricham muito. Todas elas com rostinho extra. Olha só que legal, menos esse aqui. Uma pena. Olha, mano, bem bonitas, hein? Cara, eu adorei essas figuras. Gostaria de tê-las na minha coleção urgentemente. Tá lindo demais, tá perfeito, mano. Tá perfeito. E aí temos mais figuras do Último Ronaldo na versão branca e preta com os traços vermelhos. A gente não tinha ainda visto a April O'Neil nessa versão. E uma coisa que eu achei interessantíssima disso aqui é que todas as figuras são completamente diferentes das versões coloridas. As roupas são diferentes, então é uma escultura completamente nova. E eu quero todas. Olha que coisa maravilhosa. Olha esse Casey Jones. Maravilhoso. Isso aqui na prateleira vai ficar lindo demais. Donatello, estiloso pra caramba. Michelangelo, o Leonardo, demais, hein? Bonitões pra caramba. Temos coisas da Mirage Comics ainda, inclusive essa figura inédita aqui.
que é o Coach, eu não lembro como que se pronuncia esse nome, bonita para um caramba. E ainda temos as Tartarugas Ninjas disfarçadas, cara. Ai, haja dinheiro, haja espaço. Pena que não tenho dinheiro nem espaço, porque olha só essas figuras que maravilhosas que são, mano. O Michelangelo, que genial. Cara, que sensacional. Temos aqui a April nova, essa aqui eu tenho que pegar. Adoro essa versão da April. E aí temos figuras Ultimate, né, também da linha do Cartoon, que é o Panda Khan. Bonitinho pra caramba. E temos aí o Destruidor, que já tinha sido prometido, né, a versão Ultimate do Destruidor. Então tá ele aqui, uma versão atualizada aí, bem bonita do Destruidor, que tinha ficado muito rara, além de outra tartaruga aqui que eu não vou entender. Aqui temos as figuras da animação de 2012 da Nickelodeon, que eu já tinha mostrado na semana passada. E aqui as figuras em mãos, olha que coisas maravilhosas. Dá vontade de ter tudo, dá vontade de comprar todas. Adorei o Donatello. Michelangelo tá uma fofura, incrível. Rafael sempre bravão. Aqui o Soldado do Pé, duas versões do Soldado do Pé. O Destruidor tá maravilhoso, olha isso, gente. Meu Deus, que figura linda. Aqui mais um Soldado do Pé. Além disso, temos essas versões das tartarugas que eu achei maravilhosas. Eu não tinha visto isso aqui em nenhum lugar. Vi na Toy Fair, acho que eles devem ter anunciado lá. Que são versões diferentes. Deve ser da Art Comics, talvez. Mas, meu, olha o rostinho, que lindo. Olha o rostinho do Rafael, que coisa bonitinha. Aí tem mais um Zage, olha só que lindo, com roupa de samurai. Mano, olha o Michelangelo, incrível, incrível. Olha o Leonardo, também gostaria de tê-los na minha coleção. E temos dentro da linha de monstros, Tartarugas Ninja com Monstro Universal, mais 3 figuras. O Destruidor como Conde Drácula, numa armadura incrivelmente detalhada, com 2 máscaras maravilhosas. Além disso, Krang aqui, monstruoso demais. E as Tartarugas Ninja aqui com 2 cabeças, né? O Monster Two-Head Turtle. Olha que coisa linda. Mano, esse Krang tá animal. Ainda estão pendentes de aprovação, mas deve ser anunciado em breve aí para venda. Olha que lindo Destruidor. Eu tô alucinado nesse Destruidor. Bem bonito mesmo. Depois eu mostro as fotos oficiais ali no final. Olha os detalhes. Meu, a NECA é impressionante, né? A NECA é algo fora de série. É maravilhosa. E aí temos, olha só que bacana, o Tokka e o Hazard na versão Cyborg, versão Cartoon, só que versão Cyborg. Olha que da hora que ficou. Eu achei bem bonitinho, né? O robô Tokka e o robô Hazard. Que legal que ficou essas figuras. Eu achei sensacional. E aí tivemos uma surpresa, que é a versão filme do Bebop e Rocksteady. Como seriam eles no filme? Pra quem não sabe, o filme lá de 1990 teriam os dois como protagonistas, mas acabaram mudando e criaram o Tokka e o Hazard no lugar deles. Mas aí a NECA fez esse exercício de imaginação de como seriam eles no filme. E eu achei sensacional. Achei bem legal, porque parece mesmo que é uma roupa, né? Uma maquiagem e tal, uma máscara. Achei isso sensacional por parte da NECA. Bem legal, teria fácil na minha coleção. Olha, interessantíssimo demais. Feio como iria ser no filme. Bem interessante. E aí temos, para comemoração aí de 30 anos do filme, olha só, eles estão lançando novas figuras da linha do filme, que eu trocaria as minhas fáceis por essas novas aqui, bem interessante. E aqui temos o Kevin Eastman, ele faz uma ponta no filme, ele aparece tirando o lixo, e eles fizeram uma figura dele aí só pra homenageá-lo, ficou bem interessante. Olha só que lindo, Michelangelo e o Rafael. Lindos, hein? Bom, então de Tartarugas Ninja ainda teve coisas da Playmates, muitas coisas da Playmates, teve coisas também da Super Seven que eu já tinha mostrado aqui, mas por que eu não tô mostrando? A Playmates porque é algo que é muito voltado pro público infantil, não tem muito a ver com o que a gente faz aqui no canal. E da Super Seven eu já tinha mostrado pra vocês em um vídeo anterior, certo? Então de Tartarugas Ninja, esse monte de lançamento maravilhoso pra vocês. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi muito trabalhoso, então eu mereço o like aí, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, estamos quase chegando a 5 mil inscritos, faltam menos de 100 pessoas, então fortalece aí pra gente chegar em 5 mil inscritos aqui no canal. E se você tá assistindo em outra língua, deixa o like também, porque agora nós temos dublagem automática aí pra outras línguas no canal, certo? Mais uma conquista aí da Baxter Toys no YouTube. Então, muito obrigado pra quem ficou até aqui, foi um vídeo longo, mas muito prazeroso pra gravar pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana e uma boa semana. Tchau, tchau.